Sejam muito bem-vindos ao Melhor Lance Podcast, o teu podcast sobre o mercado imobiliário e especialmente sobre leilões de imóveis. Hoje eu tenho uma convidada especial aqui, aluna da turma 2, advogada, especialista em imóveis de leilão, já assessorou vários investidores, fez investimentos incríveis nesse mercado e hoje respira 100% desse mercado, está totalmente nos bastidores, sabe tudo de todo mundo, sabe todos os detalhes de tudo que está acontecendo no mercado. Realmente está na pele, está no sangue, está vivendo isso 24 horas por dia. Mas antes de apresentar a convidada, não se esqueça, tá? Se inscreva no canal, deixa o teu like e a lista de espera da próxima turma da Mentoria Eli tá aqui na descrição, tá bom? Não se esqueçam. A nossa convidada de hoje, uma amiga, Evelyn, seja muito bem-vinda. Pela terceira vez aqui agora, deu certo. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite mais uma vez. É sempre muito bom a gente estar junto. A gente acho que consegue virar dias aí falando de leilão e é sempre muito legal. Coisa boa, seja muito bem-vinda mesmo. E para começar, eu queria já deixar algumas coisas aqui bem ventiladas. A Evelyn foi minha aluna lá na turma 2, quando tudo era mato ainda no meu Instagram e tal. E ela fez uma arrematação de um apartamento de leilão de direitos. E na época eu era muito contra isso. E ela esclareceu e me ensinou muito sobre o assunto. Ela sabe muito do mercado. Ela tem uma técnica muito profunda dos temas. Então, tudo que essa mulher disser hoje, anotem, é fundamental. Porque ela não só me ensinou coisas, como ensina outras pessoas também. E é uma advogada maravilhosa. Uma advogada maravilhosa. Ela fica envergonhada, tá, gente? Eu sou um pouco tímida, verdade. Mas, Evelyn, conta um pouco da sua história, como é que você tá hoje nos leilões, o que que aconteceu, o leilão esbarrou na sua vida, não esbarrou, era um sonho de sempre? Conta um pouquinho. Assim, hoje eu respiro leilão, né? Eu trabalho só com leilão, e 24/7. é, e tudo que decorre de leilão. Então, as ações, enfim, o desenrolar do leilão mesmo. Não, acho que nunca foi um sonho, né? Eu sempre pensei, comecei a ver leilão como investimento para mim, né? Investimento pessoal. E depois de um tempo eu comecei a olhar o tamanho do mercado. E pensei que não dava para guardar só para mim e que seria muito legal trabalhar com assessoria. Uhum. Porque a gente ganha, mas também faz o cliente ganhar. E isso, assim, traz muita satisfação, Traz. né? É o legal do negócio. E hoje você está assessorando, né? Vários clientes, conheço vários, inclusive, que você assessora, não só no ponto de vista pré, durante e pós, ou às vezes pontualmente em alguma coisa. Você faz assessorias completas e pontuais também, eventualmente alguma ação específica, alguma coisa assim, é isso? Isso. A Como é que funciona o assessoria, trabalho, a assim? assessoria vai desde o full service, que a gente chama, ou então do zero, até a prospecção de imóveis, escolha junto com o cliente, de acordo com o perfil e ticket do cliente. Vamos para as disputas. Depois, desocupação até o imóvel estar desocupado e no nome do cliente. Então você trabalha no sistema chaves na mão. Isso mesmo. Chaves na mão. Então o cara te contrata, vamos supor, chegou aqui uma pessoa interessada em te contratar, você vai fazer uma análise do perfil dele, entender quais são os imóveis que podem trazer esse resultado para aquilo que ele espera, dividir com ele, tomarem a decisão em conjunto, fazer a arrematação e você entrega chaves na mão para ele, é isso? É porque assim, muita gente que vem para assessoria, acho que a maioria do perfil dos clientes de assessoria são pessoas que conhecem um pouco ou não conhecem nada de leilão, mas que ela não tem o tempo hábil, principalmente de prospecção. E quando a gente está no leilão o tempo todo dia, você vai pegando, né? Você tem assim uma percepção tanto do mercado diferente, quanto você olha, por exemplo, um imóvel e sabe que ele está batendo tem 6 meses e ninguém arrematou. Então, dá para a gente desenhar várias estratégias, inclusive desses apartamentos, imóveis, enfim, que estão parados para um cliente que chega, né?
Então tem oportunidade assim, o cara chegou, você já tem todo um mapeamento do mercado, você sabe identificar, ó, tem uma oportunidade aqui que tem um tempo que às vezes está estacionada, dá pra gente tentar, tal, é isso. Isso mesmo. E a gente pensa o seguinte: tem tanto, assim, os imóveis, se a gente começar a falar, ai, mas só tem imóvel de 1 milhão, de 500 mil, tem imóvel de valor menor, ou então a gente pulveriza em vários imóveis, ou então a gente faz uma arrematação maior. Eu acho que são várias estratégias que a gente consegue trazer para o cliente, e aí, de acordo com o perfil dele, né, de apetite a risco ou não, a gente consegue sentar e conversar. Eu falo sempre que a assessoria, ela é muito adaptável ao cliente, Uhum, né? Por exemplo, tem cliente que é muito visual, então ele precisa ter uma foto do imóvel, não adianta eu trazer só números. uhum. E tem cliente que uma planilha de Excel, ele prefere uma planilha de Excel com os números, né? Então, eu acho que é legal a gente fazer essa adaptação com o cliente, porque a gente acaba assim, eu entro muito na vida do cliente, acho que a gente é quase que um assessor financeiro aí, porque a gente sabe da vida Você vira financeira do quase um cliente. conselheiro também, né? Isso mesmo. Então, a gente acaba criando esse relacionamento e essa confiança, que é muito importante. O... Uma coisa que eu acho muito interessante quando você traz aqui esse detalhamento da vida do cliente, de como você trabalha para entregar exatamente aquilo que ele quer, é que deixa muito evidente que o seu trabalho não é como o trabalho da maioria dos outros assessores, que é um trabalho massificado. O seu trabalho é um trabalho personalíssimo, né? Você olha para o caso do cliente e fala: não, vamos encontrar o melhor resultado para você dentro das suas características, diferente de um trabalho de massa, né? Que é um trabalho que você não tá olhando tanto para o cliente, não tá tão próximo a ele e tá tentando emplacar aquela coisa mais a fórmula pronta, digamos. Aqui você tenta se adaptar, é mais ou menos isso. Quando a gente começa a colocar muito fora do perfil do cliente, eu acho que ele tende a ser um pouco mais reticente, ou então estar mais inseguro, né? Então, quando eu abro, eu consigo abrir para ele o que eu conheço, o que a gente consegue fazer no perfil dele, é bem legal, né? E assim, venho fazendo relacionamento com cliente, às vezes tem cliente que já me chama por apelido e porque é mesmo um É, relacionamento, é. né? Você entra na vida da pessoa, assim como a pessoa entra na minha também, né? A pessoa acaba sabendo mais de mim, conversando comigo mais dias. É, eu acho que quanto mais a gente consegue encaixar, é quase que um match aí na assessoria, né? Quanto mais a gente consegue encaixar esse relacionamento, mais dá certo a arrematação. Uhum. Mais eu consigo entregar o que o arrematante espera da assessoria. E eu acho muito bacana isso, do jeito que você trabalha, porque de fato eu tenho alguns dados dentro da mentoria, eu consigo saber o perfil da pessoa que está assistindo, que ela quer aprender para contratar o assessor, se ela quer aprender para fazer ela sozinha, o que que ela quer. E eu vejo que tem um vácuo enorme no espaço de gente que tem muito dinheiro, pouco tempo e muito interesse por leilões. E a assessoria é justamente para esse tipo de gente. Porque a Evelyn vai cuidar nos detalhes do seu caso e trazer o resultado que você espera, porque você não tem tempo para isso, mas tem capital e interesse em multiplicar para um mercado tão maravilhoso quanto os leilões, né? A gente coloca muito que tempo é dinheiro, né? Então, o quanto a gente consegue maximizar, otimizar esse tempo de arrematação, quando a pessoa. Acho que é o mais comum, a pessoa chegar, Evelyn, eu entendo, gosto de imóvel, já investi, ou minha família investe, mas eu tenho outra atividade profissional principal e que Sou me toma empresário, alguma coisa. isso, que me toma mais tempo e eu não tenho braço. Vamos juntos? Então vamos juntos, vamos arrematar. Essa é uma parceria boa. Parceria boa. E você também atende aquela galera que precisa de
questões pontuais. Eu trago um exemplo aqui. A Cláudia, por exemplo. Você trabalha com ela, vocês são parceiras, inclusive, de turma ali no Mastermind e tal, e vocês trabalham como é que, assim, não precisa detalhar como é que você trabalha com ela, mas também tem esse trabalho, às vezes, pontual, né? Pra pessoa que sabe, tem tempo para fazer sozinha, mas precisa do braço jurídico que é indispensável, por vezes muito indispensável, para instrumentalizar algumas questões. Você também tem esse tipo de trabalho, certo? A gente também atendo alguns alunos que vão mais para o judicial ou para alguns leilões mais específicos, né? Que precisa, não é a questão só de expertise, mas a questão de, por exemplo, um arrematante, por mais conhecimento que ele tem, ele não pode peticionar, É. né? Ele vai precisar, invariavelmente, de um bom advogado sendo seu parceiro ali naquele Isso. momento. Então, muitas vezes a gente consegue trabalhar juntos, mesmo com um arrematante como a Clau, querida, queridíssima, e fazer boas arrematações. A Cláudia Leite, que é a Cláudia Elite. É impressionante. Eu postei de novo esses dias a Cláudia Elite lá e a galera. Cláudia Leite? Pensou? Cadeiras. Clau, seu vídeo tá bombando, inclusive, hein? Top. Top demais. E é importante, porque você sabe, eu defendo muito que as pessoas não precisam de advogados para arrematar. Isso é fato, eu mostro, acontece. Desculpa quem discorda, mas está discordando quanto a fatos. Não tem o que dizer. Mas o advogado, ele é indispensável em alguns momentos. Sim. E, cara, assim, se você tem um advogado bom, especialista, sabe o que faz e melhor, que vai te poupar tempo, porque quando a gente está falando de arrematações, não basta o desconto. Vocês têm que entender que o desconto no tempo é o que faz a diferença. E se você tem um bom advogado, por exemplo, fiz uma arrematação judicial aqui, fiz sozinho, aprendi, sei como faz, beleza. Só que tem que expedir a carta de arrematação. Cara, se você não contratar o advogado fazendo esse pedido para você, pedindo a carta de arrematação, fazendo às vezes pedido de ação originária, fazendo pedido de emissão de posse, eventualmente, se você não tiver um bom advogado te assessorando nesse ponto, você pode ser o melhor arrematante sozinho. Você pode arrematar sozinho, você pode ter arrematado uma coisa incrível. Se você não conseguir instrumentalizar isso a tempo, foi uma arrematação ruim. E aí o papel de pegar uma pessoa que tem muita bagagem e falar assim, ó, faz isso assim, daquele jeito, tal daqui que eu faço pra você e pum. Facilita muito, né? Inclusive eu estava falando sobre isso com um cliente ontem. O hate vem agora, O hein? hate vem, lá vamos lá. Normalmente, o advogado, ele faz o quê? Ele tem 15 dias de prazo. Ele usa o prazo no último, né? Eu sei lá, é ou não é? Contencioso, né? Não tem jeito. A galera do contencioso gosta de um coração à flor da Então, pele. ou pensa em usar 10, 12 dias de prazo, enfim. E quando a gente traz isso para o arrematante, para o meu cliente, tempo é dinheiro. É claro que eu não vou sair sem analisar o processo corretamente, vou protocolar dentro do prazo. Só que será que eu preciso usar 15 15 dias dias? úteis de prazo para o meu cliente esperando? Porque, Quanto assim, mais rápido for o protocolo, mais rápido vai bater lá no sistema. Eles vão colocar na fila e mais rápido será apreciado. aí a gente também tem os colegas que, por exemplo, que preferem não diligenciar, que acho que também é um grande diferencial do que a gente traz como assessoria. Você tem que estar em cima do cartório, E despachar com o juiz, despachar com o cartório, despachar com o assistente, justamente. ligar, falar, perturbar. É parte do jogo, né? Eu acho que isso faz parte. Porque quanto mais eu acelerar o tempo do meu cliente, eu estou acelerando também o tempo de retorno dele. Então, como nessa parte, como advogada, não adianta eu pegar um processo e sentar em cima e esperar o impulsionamento Voluntário. do judiciário, não adianta. Então, a gente precisa ser diligente, despachar com o juiz, com o assessor, com o cartório, com 2, 3, vara. 4 É isso vezes se for mesmo. necessário. É isso. É A isso. gente, inclusive, hoje a gente tem desenhado os dias para despachar com vara.
né? Ah, precisa falar com o juiz pelo menos uma vez. Tá enrolado? Ah, então vamos marcar aí um despacho com o juiz, vamos fazer uma videochamada com ele e vamos explicar o porquê Por da que que minha isso tem que andar? urgência. É muito assim, da gente colocar a cara E é, fazer a coisa desenrolar, de isso fato. mesmo. Falar para o meu cliente, olha, é, tô lá por você, estou fazendo por você e por mim, porque é meu trabalho, mas porque eu quero seu dinheiro na sua mão logo, em breve. E tem um outro elemento, e você... A gente sempre conversou sobre esse assunto, acho que a gente está bem alinhado nesse aspecto. Um outro elemento que a classe não compreende, que é, ainda que você não preste assessoria completa, se você pontualmente fizer algum serviço, se você acelerar a arrematação do cliente que já tem o conhecimento para arrematar sozinho, ele vai te contratar várias e várias vezes e você pode cobrar um preço mais interessante, que vai ser mais rentável para o advogado, para fazer essas instrumentalizações fundamentais. Esse foi o meu atendimento com a Clau, né? Conseguir acelerar As o que ela arrematações. já tinha feito. Então, a pessoa sabe e ela também entende. Olha, eu posso fazer sozinha e demorar 8 meses. E eu posso colocar A a Evelyn na Evelyn. parada e fazer em um mês. Não, 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 vamos calma, colocar calma, sem aí. jogar pressão nela, sem jogar pressão. Mas vocês entenderam. Acelera, né? Acelera, porque a gente precisa ser diligente, né? Uhum. Inclusive, eu falo dela e tem outros clientes que eu falo o nome porque eles também falam de mim, falam, não, a minha advogada é a Evelyn. E é muito legal porque a gente vê o quanto a pessoa vai confiando na gente, não só valorizando o meu trabalho, mas viu que funcionou. E aí você ganha no principal aspecto, né? Que é, a minha advogada é a Evelyn, fala com a Evelyn que a Evelyn resolve, faz aquilo, chama ela, pum, pum, e aí começa a cadeia. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Pensa nessas ramificações. É a mesma coisa que acontece. Porque o boca a boca, ele tem muita força. Somente quando é um boca a boca de recomendação, muita força. Muita força. Assim, Tanto é que você quando nem tem muito posicionamento nas redes, não tem? eu tenho praticamente nenhum, né? Praticamente nenhum, né? Eu posto muito esporadicamente, eu não deixo. Às vezes chega um cliente que caiu de paraquedas, nunca ouviu falar de mim, não foi indicação. Aí eu coloco: olha, tem meu Instagram, no meu Instagram eu falo um pouco sobre ITBI, documentação, falo sobre leilão, mas não é minha forma principal. Tá certo. Talvez não seja a forma mais inteligente de ganhar dinheiro hoje com a internet e tráfego pago, enfim. Mas é muito orgânico, né? E quando a gente fala de clientes de boca a boca, ou vem um cliente e fala assim, eu tenho clientes no Paraná, por exemplo, e sempre aparece um e fala assim, fulano me indicou você. Pô, é legal demais. Demais. É legal Demais. 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 E aí, vamos recapitular algumas coisas aqui. Turma 2 foi em, você lembra? 2020? 21? Maio, acho que maio de 2022? Não, 21. Ano 21? passado não, é. Meu Deus! Maio de 2021. Tamo ficando velho. Pois é. Tamo ficando velho. Ah, Cheguei, era tudo mato, 500 seguidores, chamava Clube do Leilão. Clube do Leilão, Vitor Clube do Leilão. É, é verdade. E vamos recapitular há 2 anos, ok? Há 2 anos, você não advogava só com isso, advogava só com leilão? Não, é assim, tive sempre minha parte de função social muito Aham, presente. E eu trabalhava mais para mim e para ações sociais, aham, entendi. tá? Então eu migrei 100% para o leilão. Não parei de fazer ação social, tá, gente? Dinheiro é importante, mas não é só dinheiro, não é só sobre dinheiro. E hoje eu consigo não atender. Então, se uma pessoa precisa de um atendimento, por exemplo, pro bono, eu consigo colocar alguém para atender. Uhum, uhum, entendi. Mas lá, quando tudo era mato, é, você tinha noção do tamanho do mercado, assim? Você falava assim,
É um mercado bom, um mercado rentável, um mercado grande, mas você tinha noção? Porque hoje é muito fácil a gente virar e falar assim, não, o mercado é isso, é aquilo, tal. A gente tem tudo um mapeamento, a gente tem um raio-x melhor, mas você vislumbrava o tamanho, essa proporção, essa velocidade que os leilões causam. Pensa na Evelyn de 2 anos atrás. Não. Até porque, realmente, quando a gente se insere no mercado, eu comecei a estudar e pesquisar leilão lá para setembro, outubro de 2019, tá? E logo depois estourou a pandemia. E pensando nisso tudo, eu falava assim, cara, olha que monte de oportunidade legal. E meu ticket não é ad infinitum, né? Meu ticket uma hora acaba. E aí foi a minha sacada de começar a trabalhar com leilão e passar isso para outras pessoas, as Uhum, oportunidades. uhum. Tem mais concorrência? Tem bastante concorrência. Mas o leilão ele faz muito parte da gente olhar um pouco, tentar olhar um pouco para o diferente, da gente quebrar o que a gente tem, Alguns paradigmas que a gente tem dentro de isso, nós mesmos, né? alguns filtros, né? Parar de olhar o imóvel pensando assim, eu só compro o imóvel que eu moraria. Ou só É, compro nas regiões X e Y, que são regiões que eu conheço na palma da mão. Isso mesmo. Então, a gente, até abrindo esse leque de visão, não só dos clientes, porque teve que acontecer isso comigo, né? Para eu conseguir passar para as outras pessoas, para os meus clientes também. Então, aí você começa a ver. Hoje eu atendi um cliente de manhã de uma cidade X, e ele falou: Evelyn, aqui ninguém fala de leilão. Eu não tenho ideia do que é isso. Então, quando a gente está muito inserido no mercado, a gente é bombardeado de informação o tempo todo sobre o mercado. Mas tem pessoas que não têm ideia. Mas o mercado é nanico se você for É, comparar ao Brasil, né? é isso mesmo. Tem gente que não tem ideia de como é um leilão, de como arremata. Às vezes nem sabe da existência de que você pode comprar um imóvel mais barato no leilão. Isso também, eu já vi. É, um cliente que é bem recente isso, tá? Ele me falou assim: não é só a Caixa que faz leilão, a Caixa e o governo. Então, você começa a pegar a dimensão da coisa, né? Vem muito como investidor. Eu queria dar uma diversificada, tentar algo seguro, só que eu não conheço. E aí a pessoa chega e realmente ela não conhece nada sobre leilão. De fato. Eu acho que o mercado, a gente tinha uma percepção sobre ele, hoje a gente tem outra percepção. E ele é líquido, né? Ele vai se movimentando ao longo do tempo. E a gente nunca teve, assim, muitas informações. Eu até dividia com você, antes da gente começar o podcast, que eu queria analisar com você esses dados. E tivemos um levantamento no final do ano passado, tá? De 2023, dando algumas métricas do tamanho do mercado e eu queria debater elas com você para você dar a sua opinião, tá? 2023, nós tivemos 217 mil imóveis de leilão no Brasil. Um valor de avaliação que é subjetivo, pode estar super avaliado ou sobreavaliado, de 129 bilhões. E um desconto médio de 36,6. Eu confesso que eu não tinha a menor ideia disso aqui. A menor ideia. Também não. Assim, a gente tem ideia de que é grande, mas quando a gente coloca isso em número, fica muito maior. Vamos fazer uma conta aqui rápida: 217 mil dividido por 365. São 594 imóveis em média por dia indo a leilão no Brasil inteiro. Acho que tem mercado para mim e para você, não tem? É muita coisa se você for parar pra pensar. Muita coisa. É realmente até um pouco assustador se você for parar pra pensar assim, porque é muito grande. É muito grande. Pensando em todos os tipos de imóveis e tudo que a gente consegue fazer com a grana, com esse investimento, eu acho que está aqui e está aqui, né? Porque
é realmente começar a pensar fora da caixa. Pô, se tem 217 mil, por que eu não consegui arrematar, Vitor? Eu duvido que tenha 217 mil pessoas que investem em leilões. Eu também duvido. Eu acho que Eu não acho que deve o ter. número é bem Eu menor. acho que não deve ter nem 30, 40 mil pessoas que investem, assim. Olha, eu acho que eu tô chutando até um pouco alto, talvez. 30, 40 mil deve ter, vai, sei lá. Talvez entre 15 e 15, 20. 20 mil pessoas que realmente investem. Para 217 mil ano. Não é que histórico de todo sempre. Ano. Ano passado. Ano passado. Ó, vamos rodar aqui para você ver mais uns dados e ouvir sua opinião. Tô mostrando aqui um gráfico que mostra a divisão dos leilões, né? 48% dos leilões são judiciais e 52% são extrajudiciais. O que você conclui com isso? Olha só, se a maior fatia está aqui, e para onde todo mundo corre? Para menor. Para cá. Né? Então, continuo batendo na tecla da gente ampliar um pouco o horizonte e tentar ver coisas diferentes, né? Não só de extra, também no judicial. Claro que não estou falando para ninguém fazer nenhuma loucura, tá? E fazer besteira. Sair arrematando torta direito aí sem ter conhecimento para isso, ou sem estar bem Isso. assessorado para isso. Eu acho que é sim um mercado muito grande, mas que a gente tem muita gente olhando para o mesmo lado. Mesmo lugar, né? E aí, mudando um pouco isso, dá muito certo. Se você fosse para uma reunião com um cliente agora, tô te colocando na situação pra você ficar tensa mesmo. Agora, olhando para essa informação, e se você fosse falar, traçar uma estratégia rápida para ele, o que você diria? É que você sabe quais são meus preferidos, né? Pode contar pro pessoal. Não, eu prefiro leilão judicial e eu tenho algumas estratégias. Vamos depender do apetite a risco aí do investidor, né? Em leilão de direitos e outros. Mas eu levaria para o leilão judicial, Sem dúvida. sem dúvida. Se eu te disser que dos 50% que representa o mercado, dos que vão a leilão judicial, ou seja, a gente tem aqui, 217, vou arredondar para 220 porque advogado não é bom de conta, tá? 220. 110 mil imóveis são judiciais. Sabia que 15% apenas desses 110 mil são arrematados? E olha que interessante, dos 220, 33%, um terço, que daria aí 70? 70 mais ou menos, da caixa, 70 mil da caixa, 40% dos 70 são arrematados. Olha a diferença entre não arrematados judiciais e arrematados caixa. Olha isso. Continuo gostando do judicial, galera. Dá uma olhada aí. Dá uma olhada, dá uma olhada. E vamos para o último slide, e aí a gente volta para o nosso bate-papo. Ah, não, peraí, sobe aqui. Esse aqui é bom. Esse aqui é bom. Muita concorrência, muita conversa sobre ter muita concorrência, muita briga em alguns grupos aí paralelos sobre ter concorrência e não ter concorrência e dizer que é minha culpa ter concorrência ou não ter. Culpa sua. É minha culpa. Dos 217 mil, 15% são arrematados. Desses 15%, 74% são arrematados com menos de 10 lances. E do total de arrematados, metade foram arrematados em lance único. O que você tem a dizer sobre esses dados? Você conseguia enxergar isso antes de eu te mostrar? É surpresa, não é surpresa? Isso muda alguma coisa em alguma estratégia, na sua opinião? O lance único, para mim, é surpresa, Tá. tá? A maioria das minhas arrematações estão aqui, até 10 lances. Até 10 lances. Até 10 lances. Claro que a gente vê 100 e tarará lances, enfim, 70, 80. Disputas longas e Aí é aquilo. grandes. Qual o perfil de imóvel? De novo, é aquilo que todo mundo está olhando? Porque realmente são imóveis mais disputados. Tem algumas regiões em São Paulo, litoral, outras cidades também, sul, nordeste, enfim, que é o que todo mundo quer. E aí a gente vê disputas gigantescas. Pagando até preço de mercado, em muitos casos. Justamente, o pessoal vem, paga preço de mercado no leilão
e poderia ter ido lá com o corretor e ter escolhido o que ele queria, da forma como ele quisesse, sem pensar em desocupação. Sem É, se preocupar com leitura digital, sem, né? é emoção, né? Eu acho que se a pessoa ela não tem a inteligência emocional na hora do lance, faz umas besteiras aí, Faz, né? porque você não respeitar o seu teto, o leilão ele não é sobre quem Ganhar por ganhar, né? quem ganha ali na hora, né? Porque a gente quer resultado, a gente quer ROI, a gente quer margem, a gente quer ticket, é isso que a gente quer. Então adianta eu ter ganho o leilão e não ter margem nenhuma depois para o meu investidor? Não adianta, né? Então, eu falo que leilão é muito. A gente toma muito não, mas quando a gente toma o nosso sim, é muito legal, E é um né? sim bem poderoso, né? Financeiramente é um sim bem É interessante. um sim bom. É um sim bom. Tanto para mim, não vou ser hipócrita, né? É um sim bom para mim, mas é muito legal fazer meu cliente ganhar dinheiro. Lógico, é. É É, sério e que você mesmo, se é muito realiza de fato, legal. é, exato. Porque se ele tá ganhando dinheiro, ele tá feliz, se ele tá feliz, ele te contrata de novo e você fica feliz e entra esse ciclo virtuoso, né? É muito interessante. Vamos pro último e a gente volta pro nosso bate-papo aqui. Aí eu ainda quero falar com você sobre ITBI. A gente analisou antes do podcast esse gráfico, então essa aqui não é surpresa, tá? Algumas considerações para vocês. Antes da pandemia, tinha o triplo de oferta que temos hoje de imóveis de leilão. E tem muita gente reclamando de concorrência. Só que tem 1/3 dos imóveis que eram disponíveis antigamente. Vendo isso aqui, qual é a surpresa, qual a sua conclusão e o que muda isso na sua estratégia e na estratégia dos seus clientes? Bom, vamos lá. Colocar, por exemplo, o final de ano, agora 2023. Estava todo mundo esperando o quê? O saldão da caixa no 100% financiado, é. Né? Então, estava todo mundo esperando isso e não aconteceu. Muito pelo contrário, inclusive, né? Veio tudo à vista. A Caixa colocou para gente tudo à vista. Então, foi muito legal aí esse final de ano conseguir brincar com o ticket à vista. Para quem conseguia colocar o valor à vista, foi muito bom. Inclusive, tirou a galera que é mais entrada na Caixa, né? A pessoa que faz a arrematação sozinha ou que está arrematando pela primeira vez. Ou que tem pouquíssimo capital, Também. porque a barreira de entrada no caixa ela é menor, não que seja mais fácil, porque não é mais fácil, mas ela é menor por conta dos 5% de entrada do financiado, né? Às vezes até FGTS eventualmente. Então, teve essa dificuldade? Eu acho que teve essa dificuldade, eu pelo menos senti aí de dezembro a agora fevereiro. A gente está entrando março, mas pelo que a gente viu aqui, esses imóveis represados, uma hora estoura. E eu quero estar preparada para arrematar. É, porque quando estourar, olhando aqui no gráfico, tá, gente? Só para vocês entenderem, tem o link aqui embaixo na descrição disponível, não se preocupem. Mas quando você analisa esse gráfico, antes da pandemia, a Caixa levava a leilão, à venda, seja lá qual for a modalidade, 30 mil imóveis mês. Hoje, ela leva 10 mil imóveis mês. Por que isso? As pessoas estão menos endividadas? Muito pelo contrário, elas estão mais. É que houve um represamento da Caixa com relação a jogar esses imóveis de volta ao mercado. Então, hoje, a gente está com 1/3 do que era pré-pandemia de oferta. E por outro lado, houve um crescimento significativo nos judiciais, também pelo efeito pandemia. Então, daqui para frente, eu vejo que nos 3, 4, 5 anos, se a oferta voltar ao normal e a tendência é aumentar porque houve um endividamento mais significativo na pandemia, então esse número de 30 mil pode inclusive vir 40, 45 mil. Quem surfar essa crista que vai subir aqui agora vai deitar e rolar, porque vai ter muito imóvel. Muito, 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 muito imóvel sendo ofertado. É, é, o, o que a gente consegue ver bem é que os imóveis da pandemia, no extra, eles ainda não Ainda não vieram. vieram. Né? No júri ele já aparece, no Já. judicial já aparece, mas no extra ainda não aparece. Então tem muita coisa, Tem muita água para passar embaixo da ponte ainda. justamente. Tem muita água. Pode voltar lá, fumaça.
Vamos lá. Falei aqui rapidamente sobre o que a gente entende de perspectivas para o futuro breve, as estratégias, mas eu gostaria que você trouxesse alguns ouros, assim, algumas coisas que você gosta bastante de tratar e você pontualmente falou há pouco que no seu Instagram você fala muito sobre ITBI e, para quem não sabe, existe uma discussão sobre a base de cálculo do ITBI, ou seja, se você vai pagar mais ou menos ITBI quando você compra um imóvel no leilão. Você pode detalhar um pouco para a gente o que você tem visto hoje em dia sobre a discussão, as suas percepções, o que é a discussão? Vamos dizer que São Paulo e Rio melhorou um pouco do ano passado para cá. Quando a gente fala de ITBI, para o arrematante pagar ou o comprador pagar sobre o valor da transação e não sobre o valor de mercado do imóvel. Então, a gente não aplica só no leilão, na arrematação. Na venda direta, em todas as. Justamente, e principalmente na venda direta, que é o extra, as prefeituras não entendem que é um leilão. E quando você faz o recolhimento da guia de TBI como arrematação, o cartório ele vai te falar, não é arrematação, é uma venda direta. Então, tem esse impasse aí nas prefeituras e a gente consegue resolver, claro que fazendo o cálculo antes de viabilidade Né, para ver se faz financeira. sentido discutir ou não, né? Porque, vai dar uma mudança de R$ 800. Aí nem faz sentido discutir, né? Então, aí é que tá. Eu penso que, por exemplo, um arrematante em sequência, ele vai juntando lá as guias de TBI Ah, sim. dele, né? E aí pode repetir tudo E de a uma gente vez, faz a é. repetição toda de uma vez. Então, às vezes, a gente faz 5, 6, 7 guias juntas, se forem da mesma prefeitura, ou então a gente já resolve na hora. É, Esses dias eu vi um ITBI, a pessoa estava pagando 50 mil a mais. Tem ideia? 50 mil a mais de ITBI. Só para deixar claro para vocês, tá? O que a prefeitura faz? A prefeitura vai tentar cobrar sobre o valor de mercado ou pelo menos sobre o valor venal, que é a base de cálculo que eles têm lá. Então, o seu ITBI no seu município pode ser 3, só que 3% sobre o valor de mercado dá um X e 3% sobre o valor da arrematação, que às vezes tem muito desconto. Vamos facilitar aqui a vida, vai? 50% pela metade do preço, muda muito o imposto a pagar. Muda muito. E esse é um exemplo. R$ 50 mil de diferença de TBI. Conta mais. O que puder. Claro. Quando a gente coloca isso na ponta do lápis, na viabilidade financeira do cliente, por mais que a gente pague custas, esse no caso era um ITBI do Rio de Janeiro. Uhum. Faz total sentido a gente impetrar o mandado de segurança e muitos arrematantes têm muito receio. Ai, Evelyn, mas eu vou entrar com um processo, vai demorar 2 meses. Ó, São Paulo, não prometo nada para ninguém, tá, gente? É o que aconteceu até aqui. São Paulo, um dia, 24 Como? horas, Não, fala de novo pra ver se o pessoal entende bem. Até olha pra câmera. Quanto tempo tá levando São Paulo a liminar de mandado de segurança de TBI? um dia. Não, mas não fala assim constrangida. É porque é uma tese tão batida e o precedente do STJ tá ali e todo mundo sabe que quando cai uma dessa no colo do juiz pedir de liminar, ele fica feliz, porque ele já tem até um modelão lá. Toma, modelão com deferimento da Né? liminar. Você fica feliz, o juiz fica feliz, porque não fica aquilo na fila dele. Tá com a meta dele Tá com a batida, meta CNJ batida e tá tudo bem. arrematante feliz. Muitas vezes, São Paulo, a gente impetra em um dia, às vezes à tarde, 5 horas da tarde, no outro dia de manhã o cliente tem a guia no valor correto. Então, é muito interessante. E Rio, hoje está demorando um pouco mais. É, Paraná também é bem rápido. Enfim, eu já fiz assim de É que são vários é porque estados. como tem o pedido de liminar, a tendência é que não demore, porque na liminar É que quando a gente fala em a processo, pessoa fica com aquela, né? ai, mas eu não vou conseguir registrar. Ai, Evelyn, quanto tempo eu vou ficar sem conseguir registrar meu imóvel? É muito demorado. Eu sempre coloco isso, né? Eu não posso prometer para nenhum cliente, nem prometo. Eu vou conseguir em 24 horas? Eu não sei. É o que tem acontecido até hoje. Você pode mostrar dados do que tá acontecendo, mas você não promete. Pode ser que o seu caso saia
Fora dos dados. Justamente. Aconteceu isso com um cliente no Rio. E a gente demorou uns 20 dias para resolver o dele. E eu já me descabelando, não sabia o que falava. Só que foi um cliente assim, ele já tinha feito outro comigo. E ele falou: Evelyn, eu entendo que saiu aí da normalidade. Descobrimos que a única juíza lá da vara que fazia, ela estava de férias e ninguém mais estava fazendo. Ah, pronto. Entendeu? Aí demorou um pouco mais. Mas, assim, é uma ação, eu falo que é uma ação super tranquila para o arrematante, porque quem tem que desenrolar sou eu. Não é tranquila pra você, porque você vai ter que ficar controlando ali no prazo pra ver em quanto tempo sai a liminar, né? Mas, Isso. juridicamente falando, é uma ação, assim, é É, muito, muito cegada, né? Porque é, é uma questão de direito, não é uma questão de. Você não tem que fazer uma baita instrução, é uma discussão de direito. É uma discussão de direito que já foi definida pela STJ. e que um monte de prefeitura desrespeita. E enquanto elas desrespeitarem, a gente vai A bater e gente vai vai batendo. brigar. Seria bom se tivesse sucumbência, né? Nossa, seria uma delícia. Daria pra ganhar um bom dinheiro também, né? Mas a gente pede pelo menos as custas de volta. É mais demorado. Mas principalmente meus clientes de assessoria, eu penso que não tem por que eu não fazer isso, Nossa, entendeu? mas se você for parar pra pensar, é super válido, né? Porque quem deu causa? Né? Tudo bem, tem discussão, né? É que Não vou entrar São nesse Paulo, mérito, mas eu acho que é 400, contando o eu- oficial de justiça, no não Rio sei é o bem mais quê. caro, né? Tá, vou chutar aí, R$ 500 em São Aham. Paulo, mas é menos, tá? Rio é 1.200, 1.300. Então, quando você coloca R$ 1.300, sinceramente, R$ 1.300 para a prefeitura, ou para mim, ou para o TJ, quero para o meu cliente esses R$ 1.300, Sim, entendeu? claro. Até porque também vai entrar na rentabilidade, Com certeza. sem dúvida. Já teve, por exemplo, um cliente do Rio que ele não ia reformar a sala e a gente conseguiu uma diferença de R$ 16.000 no ITBI dele. Nossa. E ele reformou a sala, ele reformou a sala, fez um flipping, na verdade, Aham. né? Fez a reforma que ele não ia fazer. E agregou valor no imóvel, pode pedir mais caro, pode pedir mais caro e agregou também liquidez, né? Isso mesmo. O imóvel reformado entra na viabilidade dele, porque se ele economizou 16, ele não precisa gastar os 16. E é um imóvel que, quando você vai visitar uma sala, um imóvel reformado, tem o Outro diferencial. impacto. Ó, corta pra mim. Tá vendo a diferença de você fazer com um advogado que sabe o que tá fazendo, que está acostumado? Ela não só estrategicamente diminuiu o ITBI a pagar, mas como o cliente pode utilizar isso para aumentar a rentabilidade dele investindo no próprio imóvel, fazendo o tal do house flipping, que é a reforma para agregar valor. Muito estratégico. Realmente muito estratégico. Recomendo, hein? Qual que é o Instagram mesmo? evelynneves.adv. Evelyn Neves com 2 L's, né? É, evelynneves.adv. Já que você falou sobre processos e ser algo rápido, ser algo devagar, eu quero falar com você sobre emissão na posse. que delícia. Que delícia. Qual é a sua experiência com emissão na posse? Saem mais emissões amigáveis? Saem mais emissões que, de fato, você vai precisar judicializar, seja em arrematações judiciais ou extrajudiciais? E quando acontece do ajuizamento, ou enfim, do peticionamento, dependendo da modalidade, quanto tempo está levando? O que você tem a dizer sobre esse tema? Eu, eu A galera tem que ficar protocolei. assustada? Não, não. É assim, eu protocolei uma emissão semana passada, acho que foi a última do escritório, e demorou 3 dias para sair. Eu já estava me descabelando, porque eu nunca vi demorar 3 dias. Para sair uma liminar É, de emissão na posse. eu nunca tinha visto, de verdade. Você É, nunca tinha visto demorar mais que 3 dias. não. Tá É, bom, então, não, peraí, então vou fazer um desabafo aqui. E tem uma coitada em algum lugar que a minha equipe me mostrou, metendo o pau em mim, porque eu falei assim, não, considere aí de 45 a 90 dias. Uma forma extremamente conservadora. A mulher falou, não, imagina, demora pelo menos uns 6 a 7 meses para sair a liminar, pra sair imagina, a imagina. liminar. Falei, cara, tá de brincadeira com a minha Assim, cara.
Eu não sei, a gente colocando outros estados ou cidades muito menores e que junta a comarca, nem assim demorou tanto. Imagina, não demora tudo isso. A pessoa que Eu tenho, eu Você tenho tá vendo meu vídeo porque eu sei, você copia todos os meus conteúdos, ô, sua maluca da cabeça. Desculpa, é que eu perco a razão, porque ultimamente eu ando perdendo a razão, porque assim, a galera só falta falar assim, o Vitor é um maluco, ele falou que liminar em menos de 45 dias. Jesus Cristo! Então, Não, ela o vive no hate outro... vem, o hate Não, vem. o hate vem, não, mas deixa vir, deixa vir. Mas deixa nas minhas costas, tá? Pode vir que eu aguento, tá? Principalmente com você. Mas agora vamos falar sério, tá? Brincadeiras à parte. Então, necessidade de missão, o que você tem visto aí? Você falou 3 dias, você já estava ficando preocupada. O que você tem visto, vai, na prática? Quanto tempo tem demorado? Não só a concessão, mas também, de fato, a expedição de mandado e o cumprimento do mandado para emitir na posse. O que você tem visto? Separa temporalmente pra gente. Vamos lá. Primeiro, na emissão, a gente precisa ser diligente e já conseguir desenhar o perfil do ocupante. Uhum. Então, tem ocupante que é mais litigioso, que eu vou ter que ajuizar a emissão. E tem ocupante que a gente vai conseguir negociar no extra. Você diria o que é o extra, amigavelmente, né? Só para Isso. deixar claro pro pessoal. Qual percentual você tem visto, assim, de amigáveis e necessidade de ajuizamento de ação ou peticionamento? Eu chuto uns 80-20 para amigável e judicial. Então, 80% tá saindo no amigável. Porque eu, assim, considero, tá, que é muito da forma de você levar a desocupação. Mesmo como advogada, eu não levo tudo a ferro e a fogo o tempo todo. E eu acredito que nem tudo é a ferro e a fogo, entendeu? Uhum. Então, tem uma técnica, não é uma técnica jurídica, é uma técnica de negociação. Eu acho que é o interpessoal mesmo. Uhum. Porque para a pessoa, nem todo mundo que perdeu imóvel é uma pessoa sacana, é uma má pessoa, entendeu? Tem pessoas que passaram uma dificuldade financeira e estão perdendo imóvel. Tem pessoas com filhos, trabalhadores, enfim. É o que a gente sabe que acontece para o nosso sistema aí de habitação girar. É o leilão. Então, a gente consegue fazer acordos para que a pessoa saia. Inclusive, essas notificações, ou um acordo de desocupação, ela vai servir depois no judiciário para eu conseguir o meu prazo de 60 dias ou menos. Então, eu consegui provar no processo que a pessoa já estava notificada há tempos, ou eu não consegui? Porque se eu nem notifiquei, se eu não fiz contato nenhum, aí realmente eu vou bater lá nos 60 dias. Mas também é muito comum a gente conseguir 15 dias. Dado que você tinha feito a notificação prévia amigável. Isso mesmo. Então, tem também essa estratégia. Que Claro. quando você precisa da judicialização, o fato de você ter tentado essa intimação de forma extrajudicial, ou seja, amigável, mandado lá pro cara desocupar, isso diminui o lapso temporal para, de fato... Consideravelmente. É claro que assim, a gente vai da cabeça do juiz. A minha função é convencê-lo de que a pessoa já sabia, então ela precisa de menos tempo. Eu tive uma emissão essa semana, que foi judicial, e o advogado me ligou e ele queria um acordo para 3 meses. E eu falei, de jeito nenhum. Ele está sabendo desde X data, 1 mês. Com mandado na rua já, com mandado para o oficial cumprir. Então, ai, Evelyn, como você é ruim. Não, não é isso. A pessoa já É uma sabia. questão de razoabilidade, né? A pessoa não sabia ou a gente não tinha negociado, sei lá, vai trocar o filho de escola. Gente, eu sou advogada, mas eu tenho coração. Eu sou uma pessoa humana. É muito importante essa ponderação. Eu sou advogada, mas tenho coração. É claro que, assim, a gente tem que ser racional no leilão. Claro que a gente tem que ser racional. Mas nem tudo é a ferro e a fogo. É melhor eu conseguir uma desocupação amigável,
em 60 dias, em 30 dias, 45, enfim. Ou é melhor eu judicializar, pagando custas na emissão, né? Se for uma arrematação extrajudicial, pagando honorários, ou é melhor eu tentar resolver? Eu acho que tecnicamente falando, e quando eu digo tecnicamente, eu não estou falando juridicamente. Tecnicamente falando, sobre as duas alternativas que a gente tem, eu sempre acho que a amigável vai ser a melhor alternativa, porque você tá lidando com um humano que tá passando por um momento de sensibilidade, e se você tiver a sensibilidade, que não é muito natural para nossa classe, inclusive, mas que muitos têm essa habilidade, se você tiver a sensibilidade e tiver discernimento para conduzir muito bem essa negociação, a chance de resultado positivo num período muito menor é muito mais alta. Eu também sou da linha que eu sou muito contra ajuizamentos de cara ou argumentos muito jurídicos de cara. Primeiro você conversa, sabe? Primeiro você tá respaldado, isso não muda. O fato de você falar o artigo ou contar para a pessoa tudo que ela pode acontecer se ela não fizer, isso não vai mudar nada. Você continua respaldado. Mas a forma com que você passa essa informação é que faz a diferença. Se você chega já Com o pé no pronto, peito, né? pronto para brigar, para guerrear com a pessoa, a chance dela ser reativa e de não dar É certo bizarro, é? é muito grande. Eu te contei dessa última que a gente foi ali em Indaiatuba, que eu fiz a arrematação com os meninos e tal. Eu vi o vídeo, É. tal, mas não soube da Eu negociação. acho que foi um dos contatos mais tranquilos que eu tive na minha vida na história. Eu bati, era um senhor de 70 e poucos anos, tal, uma questão sensível, né? Faria, pá, não sei o quê. Só faltou ele servir café e bolo. Senta. Foi ou não foi? Faltou só servir café e bolo. Senta, contou a história, mostrou o documento da empresa, tal. Já estamos negociando, a gente já tá vendo a casinha lá pra ele alugar ali perto. Estamos na iminência de entrar no imóvel. Mas é tudo, sabe? Se você tiver a capacidade de conduzir adequadamente, eu podia muito bem ter chegado e falado assim, filho, você tem 60 dias para sair. Tá aqui, você está intimado disso. Se você não sair, eu vou entrar com emissão na posse, botar aqui polícia e um caminhão de mudança na tua porta. E, inclusive, você vai pagar a taxa de 1% ao mês sobre a taxa de ocupação. Por quê? Precisa. Estamos lidando com seres humanos sempre, né? Tem aquele, por exemplo, em uma diligência, o motoboy, às vezes eu preciso de um motoboy para diligenciar, tá? Conhecer o imóvel, a região, enfim, acho muito válido. O ocupante ameaçou o motoboy. O que foi? É, ele é invasor na casa, né? Uhum. E o motoboy bateu lá, tal. Aí falou assim: a ocupante atendeu. "Ah, espera, meu marido, ele tá chegando em 15 minutos. Aí o motoboy me avisou. Eu falei assim: olha, toma cuidado, porque a gente não sabe como Quem era? essa pessoa vai chegar, né? Só que, assim, o boy que faz isso também é um cara Ele é ligeiro, sensacional. é. Para fazer essas coisas. Ele é muito ligeiro. Ele não. Eu não tenho por que engrossar com ele, tô fazendo o meu trabalho e ele vai me entender. Aí o cara falou pro boy, é o seguinte, é a primeira vez que eu te vejo aqui e eu não quero você nunca mais na minha porta, senão a gente vai resolver de outra forma. E aí? E aí estamos resolvendo. Isso vai para o judicial. E aí tá resolvendo de outra forma e ele vai passar a vergonha na frente de todo mundo de ter polícia e caminhão na porta dele lá. Se ele se negar, É obviamente. que na verdade, nesse caso, é invasor, tá? Ah, tá. Não, também não foi um cliente de assessoria, é um cliente que chegou para eu resolver Já chegou com a depois. bucha, sim. Isso. Chegou, Evelyn, por favor, resolve. Então é mais difícil nessas situações. E muitas vezes, quando a gente diligencia, por exemplo, eu estou em São Paulo, aí eu tenho que resolver um imóvel no Paraná, no Piauí, enfim. Gente, eu não consigo estar no Piauí, mas eu consigo ter alguém para diligenciar. E muitas vezes isso faz a diferença na nossa negociação. Quando você não sabe quem está no imóvel, Eu vou até além. Eu acho que isso é uma fase
anterior. Ela compõe a fase de pré-leilão, que é o de análise. A galera que faz a arrematação, você saber quem ocupa, a que título ocupa e qual o tipo de pessoa que tá lidando ou vai lidar, minha humilde opinião, é meio maluquice. A gente tem que ir no perfil do ocupante, né? Você sabe que tá lá um cara, enfim, um bandido. Você vai Pra arrematar a quê? casa? Não tem 594 leilões todos os dias. E olha que eu tô colocando todos os dias do ano, hein? Todos os dias do ano. Porque então, vamos colocar aqui, se fosse só os dias de fato que são úteis, ou eventualmente quando acontece de sábado, ou eventualmente também de domingo, mas feriados, vamos cortar, o número aumenta para 600 e poucos leilões por dia. Galera, 600 e poucos leilões por dia. Por que que você vai arrematar que tem a boca de traficante lá dentro da casa? É isso aí. Arremata É outro. exatamente isso. Troca. Ah, Vitor, mas eu sou o advogado e eu tenho que tirar porque eu vou fazer valer a lei. Você quer ser feliz ou quer ter razão? Eu prefiro ser feliz. É, Sempre preferi. nesse caso, eu tenho que ter razão, porque eu tô pelo meu Não, nesse cliente. tudo bem. Não, claro, nesse tudo bem. Mas eu digo, quando dá pré-análise, não queira sempre ter razão. Não, na pré-análise não faz sentido nenhum Nenhum. você levar um imóvel desse. Nenhum, nenhum. Agora tem que resolver. Agora a gente tem que resolver, né? Enfim, vai acabar saindo. A gente sabe que muitas vezes a pessoa sai antes do oficial de justiça da emissão na posse mesmo, forçada, com polícia, caminhão. É, eu acho que forçada, eu fiz uma. O rapaz não me respondia. Aí o cliente também muito preocupado, Evelyn, ele tá levando mudança para o apartamento, levou mudança no domingo. A nossa emissão foi na quarta-feira de cinzas. Aí eu falei, olha, você não se preocupa, porque se tiver cachorro, mudança, criança, o que tiver lá dentro, a Vai. gente vai emitir. E o cliente preocupado emitiu. Aí, no sábado, o ex-ocupante me ligando. Ai, Evelyn, sabe o que é? Eu tô de pijama na rua. Eu preciso pegar minhas coisas. Aí, o ótimo, porque ele não queria falar comigo, ele não me Ah, mas na respondia, hora de passar vergonha. entendeu? Aham. Ele não me respondia, ele não me atendia. Então, de todos os contatos que a gente tentou, eu acho que essa pessoa em específico, ela não acreditava Que ia estar alguma que a coisa. emissão ia acontecer. E eu, a todo momento, falava para o meu cliente: olha, Fica tranquilo. fica tranquilo, se você não quiser participar. Inclusive, essa emissão foi em Araucária, no Paraná. É, foi um outro advogado para acompanhar a emissão e tudo certo. Entramos, emitiu e pronto. Posso fazer uma pergunta? Não sei se você Claro. pode. Se não puder, tudo bem, tá? Essa que deu problema, ok? Muitas aspas no problema. Quanto tempo entre arrematação e desocupação? Só pra eu ter uma ideia. Olha, entre a arrematação e a desocupação foi um tempo razoável, porque é aquela faixa de imóvel que demorou muito para sair o contrato desse cliente. Ah, mas é culpa da caixa. É, Tá. a gente ajuizou Então vamos colocar do momento que ele se tornou proprietário. Pra gente ter. Porque aí não tem o que fazer, né? A caixa não rodou. quando saiu a matrícula, a gente ajuizou, porque eu já estava em contato com o ocupante Aham, também, aham. tá? A gente ajuizou no final de outubro, depois do dia 15. O oficial de justiça foi maravilhoso, notificou o cara pessoalmente no começo de novembro. Então, a gente teve o período de recesso. Lembrando que o prazo da emissão na posse, ele conta no No recesso. recesso, sim. E aí, quando o oficial voltou, ele demorou um pouco mais para cumprir, porque ele queria uma autorização para o meu cliente ficar como fiel depositário, que a gente já tinha pedido. Uhum, uhum. Arrumamos isso, né? A gente conseguiu organizar isso e emitiu na quarta-feira de cinzas. Aí você pensa Então, assim, outubro pra fevereiro. fevereiro. Numa que deu.
mais chabu, assim. Esse rapaz, inclusive, tinha diversos problemas no condomínio. Para você ter ideia, quem falou para mim que faria a mudança dele foi o síndico. O cara tava bem descontente, né? Ele falou: Olha, eu trouxe a minha caminhonete e a doutora fica tranquila que eu pego as coisas dele e levo. Imagina, era um vizinho muito querido. Maravilhoso, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Mas não precisa ter esse dado exato. Quantas desocupações entre amigáveis e judiciais você já fez ou pelo menos auxiliou em algum momento? Nossa, eu não tenho ideia. Passou de 100, Não, ainda não passou de 100. mas tá mais ou menos por aí. É porque assim, quando eu falo, eu tento não falar sobre isso, não exatamente. Como que eu vou explicar? Eu comecei a ver leilão para mim há mais tempo do que eu atendo, Aham. né? Então eu atendo, eu comecei a falar para as pessoas, olha, eu trabalho com leilão, eu quero atender Uhum. leilão, tem um pouco mais, tem aí 1 ano e meio. Que eu divulgo, né? Outras pessoas, por exemplo, aluno do Eli, eu já atendia, da minha turma, eu já atendia. Então, eu acho que desocupação, a gente está em umas 50, 50, 60. 60, tá. Num lapso temporal de 1 ano e meio, tá? 50, 60. E essa foi a única que deu trabalho. Foi a única. E dessas 50, 60, 80% amigáveis, 20% judiciais. É assim, a desocupação, ela não é o problema do leilão. O problema do leilão é você arrematar errado, você fazer caquinha lá no começo. Adorei, vai. Porque a desocupação, até inclusive essa que deu problema, eu sempre falo, a gente vai conseguir resolver. Né? A gente tendo o mandado expedido da forma correta, esse caso, o juiz ele não me deferiu logo de cara e ele não quis, eu despachei. Então, quando o oficial colocou para ele, olha, a gente vai precisar, talvez a gente precise de reforço policial, aí eu também peticionei reforçando. Rapidinho, ele saiu a decisão, expediu o mandado, a gente entrou. Não precisou de polícia nem nada. Mas foi algo assim, que ainda sendo bastante diligente no processo, o juiz preferiu fazer da forma dele. Então, talvez eu acho que a gente ainda perdeu uns 15 dias nessa emissão. Mas, pô, nem se Essa compara. foi a mais lenta que você teve. No judicial, com Com certeza. certeza. Não, é que assim, no extra costuma ser mais rápido, né? É, Quando a gente negocia amigável, é mais sim, é rápido. muito mais rápido. Então, no Qual foi a judicial mais foi a mais rápida? difícil. A minha. Aquela sua É, que você ficou com aquelas TV bicicletinha, não sei o quê. O é, que aconteceu com esse imóvel que você nunca mais me falou? tá Tá alugado, alugado? tá Ah, coisa alugado. boa. Porque ele foi Onde que é mesmo? Jardim Sabará, em São Paulo. Qual zona? É Zona É Zona Sul. Sul? Foi uma arrematação muito boa e que o aluguel faz total Faz total sentido. sentido. Mas ali foi, acho que 45 dias. No judicial, porque foi uma arrematação judicial, foi um negócio assim muito rápido, surreal, né? Foi a Uhum, mais rápida. sim. Mas e amigável, qual foi a mais rápida? Nossa, tem coisa de 1 semana. Eu Porque tenho. quando. Minha não, mas tem coisa de aluno assim, de 2 dias, 4 dias, uma semana. Tipo, eu acho loucura no bom sentido, né? Porque assim, é É, ótimo. aí a gente tem o ocupante que ele estava mais preparado para sair, né? Já tava na E cabecinha dele que chegou o assim, momento. em algum momento eu terei que mudar, né? Então esse ocupante ele estava mais preparado. Mas assim, eu acho que um prazo razoável em amigável é de 15 a 30 dias. É bem tranquilo mesmo. Bem tranquilo mesmo. Que também eu acredito, a gente não precisa ter desespero nenhum, né? Claro Não, que a até gente porque muitas vai. vezes tá rodando contrato nesse É meio isso tempo. mesmo. E aqui tá dando timing? Beleza, a gente já vai terminar. Só dois pontos aqui. Quando você faz uma arrematação, no D0, galera, vamos colocar isso aqui pra todo mundo, tá? D0, fez a arrematação, já começa a tentar entrar em contato
para negociar a desocupação. Pouco importa se seu nome não tá na matrícula ainda, se não saiu alto. Já tenta. Começa uma conversa, porque isso leva tempo e te economiza tempo. Se você não fez isso antes, arrematou, faça, porque você ganha o tempo. Ah, é 30 dias para sair o contrato, 60 para matrícula, não sei. Você ganha esse tempo, né, de desocupação. E ali na planilha de viabilidade financeira vai fazer a diferença. Total, total. A gente tá ficando com pouco tempo aqui. Eu queria que você. Mais 3, hein? Já a terceira entrevista, mais 3. Não, terceira entrevista não, segunda. Queria que você desse 3 recados pra quem tá começando nesse mercado. Pensa na Evelyn de 2019. O que você, hoje, com toda essa bagagem que você tem, você diria pra Evelyn lá de 2019? 3 coisas. Pode Caramba. cortar pra lá. Bom, primeiro, não faça loucuras, né? Vai estudar ou arremate com assessoria. Por que isso? Porque eu conserto bastante coisa e vejo isso no meu dia a dia. Né? A pessoa que não tem conhecimento nenhum de leilão entrou no site, foi e arrematou. E dá bastante problema. Evelyn, eu tenho que arrematar com você por assessoria? Eu faço o curso, né? Estude. Quantos alunos arrematam aí sem? A segunda, e também vai muito nessa linha, é sobre não ter desespero para arrematar. Aquela ansiedade da gente, eu tenho que arrematar, eu tenho que arrematar. Isso também é onde o pessoal acaba fazendo besteira. E eu acho que a principal e última é não façam economias burras. Seja em uma diligência, seja na conferência das matrículas. Leilão é coisa séria, pode mudar o game. Não deixa de puxar inteiro teor da matrícula antes do leilão, mesmo que isso custe 50, 100, 200 reais. Né? O leilão ele muda o game e pode ser para os dois lados. Né? Você pode comprar uma dívida e te fazer perder o seu padrão de vida, ou você pode fazer uma arrematação muito legal e começar a alavancar o seu patrimônio. Então, pensando no seu patrimônio e na sua proteção, não faça economias burras. É Muito isso. bem, muito bem. Evelyn, queria agradecer a sua participação. Estou muito feliz. Espero que você tenha gostado do episódio. Espero que vocês também tenham gostado do episódio. Não se esqueçam, tá? Sigam a Evelyn nas redes sociais. Evelyn com 2 L's, eu vou deixar aqui, tá bom? Na descrição. Siga a Evelyn, chame a Evelyn, contrate a Evelyn. Ela é maravilhosa. Ela atende um monte de aluno, um monte de gente. Tá muito famosa nos bastidores. A mulher não é das redes sociais, ela é dos bastidores. Nos bastidores do leilão, muita gente conhece a Evelyn. Muita técnica, muito conhecimento, muita prática. Então, se você está interessado em qualquer coisa, precisa desembaraçar alguma coisa, tá aqui embaixo. Lembrando que a Evelyn é maravilhosa, ela também já foi minha aluna, ela defende a minha mentoria para todo mundo, já defendeu para um universo de gente. Então, se você está interessado em aprender mais sobre imóveis de leilão, quer arrematar seus primeiros imóveis, quer multiplicar seu patrimônio com segurança, alta rentabilidade, se inscreva na mentoria ali, ó. Tá aqui a lista de espera. Tem um QR Code passando na tela também. A próxima turma, provavelmente final de maio, mas se inscreva na lista de espera, que é fundamental que você esteja lá, senão você não vai saber quando eu abrir vagas. E detalhe, tá? Eu não sou desses caras que ficam abrindo 1000 turmas por ano. O Eli tá na turma 8. Eu vou abrir a turma 9. Eu abro 3 vezes ao ano. Eu não abro 8 vezes por ano, como a maioria. Porque eu não gosto de quantidade. Prefiro qualidade do que quantidade. Então, se você quer aprender com qualidade, a lista de espera tá aqui. Eu te vejo lá. Deixem um like, se inscrevam no canal e até o próximo episódio.